13º salário para o benefício de prestação continuada. Nesse boletim eu trarei todos os detalhes a respeito desse benefício, que é o mais esperado por todo mundo que recebe o BPC Loas. O 13º é uma luta antiga e eu trarei aqui todos os detalhes dos projetos que estão em andamento na Câmara e no Senado e por que esse projeto deve ser aprovado, pessoal. Além disso, eu trago mais duas notícias aqui que todo mundo que recebe o BPC tem que ficar sabendo. Tem novo benefício que está prestes a se tornar realidade. Vou mostrar aqui alguns detalhes sobre ele. Tem revisão cadastral, tem pagamentos liberados. Então fique até o final desse boletim para entender todas as notícias. Caso você não seja inscrito, já faça a inscrição e ative o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar o nosso boletim diário, você vai ser notificado e pode assistir o vídeo. Todo dia eu trago um boletim aqui em torno de 10 minutos para deixar você a parte de tudo que acontece a respeito do BPC Loas. Então já compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Como de costume, vou deixar aqui um agradecimento para alguns inscritos do nosso canal. Tem gente aqui de norte a sul do país. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aí o nosso boletim. Se não fosse vocês, esse canal nem existiria. Infelizmente, não consigo citar o nome de todo mundo, mas todos os vídeos vou trazendo alguns nomes aqui que deixam aqui o carinho para o nosso canal. Nesse vídeo, quero deixar um agradecimento muito especial para Edilva Gomes. Ela mora em Crateús, no Ceará. Tem aqui a Elizabeth, ela mora em Paraupeba, em Minas Gerais. Vamos ver quem mais está por aqui. O Ari Moura mora em Marabá, lá no Pará. O Asa de Marabá jogou contra o meu São Paulo aí na Copa do Brasil. Acabou perdendo, mas o goleiro de vocês aí foi maravilhoso no jogo. Ganhou todo o respeito aqui da nossa torcida. A Ana Edma Dumont, ela também deixou um grande abraço aqui. Muito obrigado, Ana. Tem um agradecimento de Barra do Corda, Maranhão, mas não deixou o nome, mas mesmo assim, muito obrigado. O Val Divino sempre está por aqui, mora em Guarapuava, no Pará. Muita gente do Pará hoje aqui no canal. A Aurilene mora em Maceió. Vamos lá, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanha aí o nosso canal, a todo esse carinho. Rapidamente, antes das notícias, você que precisa de uma grana extra e não sabe de onde tirar, o BPC Loas tem direito ao empréstimo consignado. O governo vem reduzindo as taxas de juros cada vez mais. O BPC com a margem total, pessoal, de 30%, está conseguindo pegar mais de 18 mil reais na conta. É um dinheiro que consegue realizar em muitos sonhos de muitos brasileiros. Caso você queira contratar de forma online, pessoal, sempre falo para vocês tomarem cuidado, que infelizmente tem muito golpista por aí que acaba pegando esse dinheiro de vocês, acaba aplicando golpe, pedindo valor após a contratação. Nada disso existe. Por isso eu sempre indico o Alô INSS para você fazer a sua simulação de forma gratuita. Além das melhores taxas, é uma empresa aí de confiança, tem mais de 1 milhão de pessoas no canal do YouTube e também eles fazem o intermédio da sua proposta junto com o banco. Para quem tiver interesse, é só clicar no link do primeiro comentário, tudo bem? Além do cartão benefício que libera um saque antecipado de mais de R$ 1.600 na sua conta. Vamos lá para as notícias de hoje, começando com um novo benefício do BPC Loas, que vai ser implantado com a reforma tributária que já foi aprovada no ano passado. Agora eles estão discutindo como que eles vão implantar esse benefício para o BPC. Então o que acontece? O governo Lula ele está dando desconto em imposto em alimentos básicos para a população. Tem uma lista de alimentos, mais de 10 alimentos, que não vão pagar imposto nenhum. Mas o governo Lula fala que se deixar todos os alimentos de graça, o rico também vai ter isenção de imposto. Então aquela pessoa que tem mais condição de pagar imposto acaba sendo beneficiado da mesma forma que o pobre. Então o que o governo fez? Deu isenção de imposto para alguns produtos, seja de 100%, seja de 60%. E também, pessoal, está criando um cashback. Então, quem é do cadastro único, ou seja, BPC, Bolsa Família, vão ter aí um cashback sobre imposto, seja conta de luz, seja compras que faz no mercado. Então, o que acontece? A pessoa vai gastar ali para pagar a conta e vai ter um dinheiro de volta na mão. Dessa forma, a justiça social é feita, porque quem ganha menos tem um cashback. Quem ganha mais, que não precisa, não tem cashback. Então tem um grupo lá na Câmara dos Deputados, os deputados estão discutindo
essas regulamentações da reforma tributária. A princípio, alimentos como arroz, leite e fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijões, raízes e tubérculos, coco, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha e sêmolas de milho, farinha de trigo, açúcar, massas e pão terão isenção 100% da tributação. Outros alimentos como queijo, algumas carnes terão uma isenção menor no imposto. Então, a reforma está sendo discutida agora para acertar os detalhes de tudo que vai mudar. Por exemplo, algumas categorias terão um imposto diferenciado, por exemplo, biólogos, contabilistas, economistas, advogados, administradores. Eu não concordo, eu acho que em relação à profissão todo mundo tinha que ter o mesmo imposto, porque quanto menor a exceção de impostos, pessoal, maior dá para ser o valor de cashback quem precisa e a gente consegue realmente fazer uma taxa total de imposto menor. O governo está prevendo o maior imposto do mundo, em torno de 27%, fica pau a pau ali com a Hungria, que possui o imposto nessa faixa. Então, quanto menor as exceções que a gente tiver, quanto menos benefício para o agro, para um monte de gente que já ganha muito, menor o imposto geral para a população consegue ser aplicado. Entendem, Em 2023 foi promulgada a reforma tributária, então foi aprovado. 2024 e 2025 são as leis complementares para regulamentar os novos impostos, que é o IBS e o CBS, que vão ser os impostos estaduais, municipais e o imposto federal. As leis ordinárias aqui para o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que vai ser um valor maior, e a operação do Fundo Nacional de Desenvolvimento e do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. A regulamentação dos impostos, o desenvolvimento do sistema de cobrança do imposto. Em 2026, um teste desses novos impostos que vão ser feito aqui, pessoal. Então, 2026 começa a faixa de teste. 2027, cobrança aqui já, extinção do PIS, da CONFINS e do IOF, a instituição do imposto seletivo, redução a zero das alíquotas do IPI, exceto para produtos da Zona Franca de Manaus. 2029 a 2032, a transição gradual do ICMS e do ISS para o IBS e a vigência integral do novo modelo e extinção do ICMS e do ISS em 2033. Então não é algo que vai ser implantado do dia para a noite, é algo que vai acontecer ao longo de 10 anos, todas essas mudanças, tudo bem? Pessoal, uma outra novidade aqui a respeito do BPC Loas, o governo está fazendo o pente fino, então o BPC está passando por uma atualização cadastral e revisão dos benefícios. O que acontece? Está mais difícil de se aposentar, isso não é novidade para ninguém. Está aumentando o tempo de contribuição que as pessoas precisam ter, então as pessoas não conseguem se aposentar. O que elas fazem? Caem no BPC Loas. Então o governo está falando que está aumentando o custo com o BPC. O governo comentou que nesse ano aumentou o investimento do BPC em mais de 1,7 bilhão de reais. E o governo está prevendo um gasto, aí, um investimento, eu diria, de 105 bilhões de reais com o BPC Loas. E cada vez vai aumentar, pessoal, que as pessoas não vão conseguir se aposentar. O governo está querendo verificar quem está sendo concedido de forma indevida. 5 a cada 100 pessoas, o governo está falando que é um patamar de fraude, então ele quer reduzir. Isso eu concordo, porque se a fraude estiver acontecendo muito alta, o fraudulento, a pessoa ali que comete fraude, ganha o dinheiro e não sobra para quem precisa. Então, só um alento aí, pessoal. Eu acredito que quem já receba o BPC não vai ter mudanças. Mas futuramente, com certeza, a gente vai ter alguma reforma, pessoal. Por quê? Hoje o governo arrecada menos com a Previdência do que gasta. Então acaba tendo que tirar dinheiro de outras contas para cobrir aí a Previdência. Então, quando foi lançada a Previdência, tinha, vamos supor, 9 trabalhadores para um aposentado. Quando eu for um idoso, daqui a uns 25, 30 anos, pessoal, vai ter mais gente aposentada do que trabalhando, vai ser de igual para igual. Então não vai ter como cobrir a aposentadoria, aqui não vai ter tanta gente trabalhando para pagar todo mundo que se aposenta. Então, com certeza, reformas vão vir. Desde já, os deputados e senadores deviam
dá benefício para as empresas que contratarem idosos, dá uma remuneração melhor do que o BPC para a pessoa trabalhar, porque tem muita gente que tem 65 anos que quer trabalhar, tá ali na ativa, mas não compensa para trabalhar para ganhar igual ao BPC. Então a pessoa fica na informalidade. Então o governo tem que pensar em políticas públicas, porque infelizmente algo vai ter que ser feito nos próximos anos. Quem já recebe o benefício provavelmente não terá mudanças, mas para quem não recebe ainda, é muito capaz que o governo vai fazer reformas nos próximos anos. Durante o governo Lula, não acredito. Então, creio que até 2026 a gente não tenha mudanças, mas a partir de 2027 é capaz que aconteçam mudanças no BPC e nas aposentadorias também. Calendário de pagamentos. Então, o calendário do mês de junho começa no dia 24 para quem tem o final de NIS 1, calendário de pagamentos do BPC Loas, que são os benefícios de até um salário mínimo. Dia 24, quem recebe o final de NIS 1, dia 25, final de NIS 2, 26, final de NIS 3, 27, final de NIS 4, 28, final de NIS 5. 1 de julho, final de NIS 6, 2 de julho, final de NIS 7, 3 de julho, final de NIS 8, 4 de julho, final de NIS 9 e 5 de julho, final de NIS número 0. Pessoal, agora vamos falar sobre o 13º salário para o BPC Loas. Os projetos do Senado, pessoal, estão aguardando um parecer do relator. Então, eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos a lista de relatores, a lista de pessoas que não estão andando com esse projeto. Na Câmara dos Deputados, no ano passado, tinham muitos projetos que estavam na Comissão da Saúde. Então houve um pedido de urgência para eles irem para a Comissão da Previdência, que é onde faz mais sentido o 13º estar. Foram movidos para a Comissão da Previdência, mas não estão sendo realizados debates a respeito do assunto. Então a gente tem que cobrar principalmente o presidente dessa comissão, pessoal, que é o Pastor Eurico, ele é do PL de Pernambuco. Não temos primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente é o Felipe Martins, do PL de Tocantins. Então eles que têm que colocar esse item na pauta. Então vamos cobrar, ó. E ele vai no Instagram e escreve, ó, Pastor Eurico, e coloca Felipe Martins no Instagram, que a gente consegue eles. Pessoal, o que o governo fala muito é assim, não tem dinheiro para pagar o 13º do BPC, o governo tá falindo. Isso é papo furado, pessoal. Isso porque eu vou mostrar para vocês aqui uma lista de governadores que deram aumento nos próprios benefícios. Então, para vocês terem uma ideia, alguns 3 governadores, pessoal, mais do que dobraram salários desde 2022. Você dobra o BPC para você que recebe? Não, né? Então, por que para os políticos que ganham muito tem que dobrar o salário? Romeu Zema, para mim, é o maior exemplo de hipocrisia que tem. Não, a gente tem que fazer um país que ande, tem que diminuir o funcionarismo público, mas aumentou o salário dele em 300%. Ele que não acha que tem que fortalecer o funcionarismo, por que ele aumentou o salário dele em 300%? Ele saiu de 10.500 para 39 mil, pessoal, quase 40 mil. Então, assim, 10 mil para um governador, pô, aumenta para 20, ele aumentou para 40. Então, o Zema, para mim, é um grande exemplo de cara de pau. Assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, joga tudo como massa de manobra. Então, ele aumentou o salário dele em 300%. A Raquel Lira, lá do PSDB de Pernambuco, aumentou em 129%. Saiu de 9 mil para 22 mil. Mas ela recebe os 42 mil como procuradora do Estado, que era o salário que ela ganhava antes de entrar na política. Então ela quer o cargo de prefeito, mas não aceitou, de governadora, mas não aceitou o cargo de governadora. Quem mais aqui? O Carlos Brandão, do PSB do Maranhão. Ele saiu de 15 mil para 33 mil. Então, pessoal, a gente olha, não é partido. Os políticos, quando é para ganhar pro lado deles, eles se unem. Então, para vocês terem ideia, os que mais ganham. Em Sergipe, o Fábio Mitidieri ganha 44 mil. No Acre, o Gladson Camelli ganha 40 mil. Minas Gerais, o Romeu Zema ganha 39 mil. Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel ganha 35 mil. Rondônia ganha 35 mil. É do União. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 35 mil do PSDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, 36 mil do PT. Pará, o Helder Barbalho, 35 mil do MDB. O Tarcísio Freitas, em São Paulo, 34 mil. Roraima, o Antônio Denarium, 34 mil.
Wilson Lima, do União, do Amazonas, 34 mil. No Piauí, Rafael Fonteles, do PT, 33 mil. Então aqui, pessoal, ó, o que ganha menos é no Ceará, o Eumano de Freitas ganha 20 mil. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, 21 mil. Rio Grande do Norte ganha 21 mil, a Fátima Bezerra, do PT. E em Pernambuco seria 22 mil, mas ela ganha 42 mil. Então, resumo da ópera, pessoal. Tem estados que nem conseguem, por exemplo. Tem estado, por exemplo, o Acre. Eles recebem muito mais do que eles produzem em imposto. Como pode o governador ser o segundo que mais ganha? Então, se o estado não consegue nem produzir, precisa do imposto de outros estados para pagar aí, para cobrir as contas, como que o governador ganha mais do que todo mundo, pessoal? O Brasil é um país que eles falam não tem dinheiro para o BPC, mas eles mesmos colocam o salário deles lá em cima. Então 40 mil para um governador é muito alto. Fora que toda a cadeia vem ganhando salários absurdos. Por isso que eu falo, a gente tem que lutar pelo 13º do BPC Loas. Esse é o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e caso precise de um dinheiro extra, conta com o empréstimo consignado do Alô INSS, o link está aqui no primeiro comentário. Te espero aqui no boletim de amanhã.